Olá a todos, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu não estou trazendo um novo episódio da série. Eu já estou preparando, logo vou estar subindo aí. Mas eu resolvi usar o meu avatar para poder tratar de um assunto que eu sei que quando eu punha aqui no canal rendia visualizações. E eu tenho visto algumas coisas aí que eu gostaria de comentar. E o assunto de hoje é referente à política. Vocês viram aí na abertura que é política, né? Galera, é o seguinte, eu resolvi tratar desse assunto porque eu tenho visto uma coisa muito preocupante que está acontecendo na atualidade, no atual momento, né? Que a esquerda é naturalmente truculenta, sem argumentos e agressiva, a gente já sabe. Principalmente os militantes, né? Aqueles que militam por esse viés político, eles são pessoas em sua maioria repetitivas, sem argumentos plausíveis, extremamente agressivas. O que mais sabem fazer é xingar os que são contrários a eles, é destratar, é rotular pessoas que eles nem conhecem, é falar um monte de absurdos a respeito dessas pessoas, né? Isso é natural de quem defende esse viés político de esquerda. Eles agem com truculência e parece que são instruídos mesmo a agirem com truculência. Nas ditas manifestações que as entidades que apoiam a esquerda fazem, você vê quebradeira, confronto com polícia, com gente de bem, às vezes com morador da região. O cara tá ali reclamando daquela baderna que eles estão fazendo, vai lá e apanha, né? Às vezes nem demonstra viés político. Ele simplesmente reclama que aquele bando de baderneiro tá ali fazendo bagunça, tá incomodando e apanha, né? É muito complicado essa questão. E também na política nós vemos que os políticos que defendem esses viés de esquerda também não têm argumentos plausíveis, ficam sempre batendo na mesma retórica, são extremamente agressivos, violentos, né, e fazem as coisas mais bárbaras que a gente pode ver ali no Congresso Nacional. Desrespeitam o regimento interno direto e só faltam ir para vias de fato. Eu estava vendo a comissão que foi aberta para poder analisar a possível cassação ou punição daquelas senadoras que não representam mulher nenhuma de bem, porque mulher de bem não pode aceitar aqui pessoas como aquelas cujos maridos estão envolvidas em corrupção, igual a tal da senadora Gleisi Hoffmann, que o marido dela roubou dinheiro da Previdência, ela também está envolvida em corrupção. Tem um monte. A gente não pode permitir que essas pessoas representem, né? Eu acho que mulher de bem nenhuma tem essas políticas, esses políticos, essas mulheres como representantes delas, porque não são. Mas estava lá na comissão para votar, eles estavam votando a possível punição ou cassação delas, por quê? Porque elas simplesmente transformaram o plenário do Senado da República num verdadeiro bandejão, mostrando serem pessoas sem nenhuma finesse, de forma extremamente troglodita. Foram lá e transformaram aquela bancada lá do Senado num verdadeiro bandejão para poder impedir que a casa pudesse seguir com seus trabalhos, porque o que tinha para ser feito naquele dia não era favorável ao que esses esquerdistas querem, né? É prejudicial a eles, então eles não querem deixar que as coisas aconteçam, aí agem de forma bruta, porque não conseguem dialogar, não conseguem ter diplomacia e agem de forma bruta. A gente vê isso nessas pseudo-manifestações de rua, né? Como é que eles agem? Botando fogo em patrimônio público, quebrando patrimônio público, depredando o bem dos outros. Enfim, tudo que tem pela frente eles saem destruindo, né? Não tem um pingo de moralidade nem nada. E a gente vê isso demais também nas redes sociais, né? Xingam, rotulam, dizem sempre a mesma coisa, adoram a palavra fascista, adoram, não sabem nem o que significa, porque se soubessem não usavam. Aliás, usavam para eles mesmos, com muito orgulho, né? Ia levantar a bandeira, eu sou de esquerda, eu sou fascista, porque é tudo farinha do mesmo saco, né? Mas como não sabem,
e os grandes, vamos dizer assim, os grandes mandatários desse conglomerado que tem esse viés político, eles preferem que não saia, porque é um nome bonito. É um nome bonito para você rotular a pessoa, porque fascismo e nazismo remetem a uma era em que milhares de pessoas foram severamente impactadas por ele, né? Milhares de pessoas perderam suas vidas porque um cara louco, nazista, que surgiu no Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, o PT da Alemanha, achou que eles eram um problema, de que o mundo tava aquela merda toda porque eles eram um problema, que a Alemanha tava aquela merda toda por causa de judeu. Judeu, gay, doente, enfim. Era assim como eles viam as coisas. Então, é muito totalitário. O Stalin também não era diferente, porque ele não aceitava muito bem certas coisas. E muita gente morreu na União Soviética, muita gente teve sua vida ceifada por causa do sistema opressor que é o comunismo. Então, são tudo farinha do mesmo saco, tudo o mesmo viés político, ideológico. Só que, como essas palavrinhas, o fascismo, remete a esse período truculento, né? Então eles adoram dizer que quem não apoia a esquerda é fascista, é opressor, é isso tudo. E aí é que está o problema, galera. Nós não podemos nos deixar que a carapuça sirva, porque fascistas e opressores são eles, não somos nós. Só que eu tenho observado uma coisa muito séria e muito grave, que eu gostaria de relatar com vocês. Recentemente eu estava vendo um vídeo que estava mostrando, falando daquela moça lá de São Paulo, do interior de São Paulo, que se disse integrante da UNE, tentou ser vereadora pelo PCdoB, lá pelo município, né, lá de São Paulo, interior, e não conseguiu. E aí ela agrediu o pré-candidato à presidência da República, já declarado, e deputado federal Jair Messias Bolsonaro, com um ovo. Mas descobriu-se depois, em conversa de WhatsApp, que ela queria matá-lo. Mas foi desencorajada pelos covardes da esquerda. Porque a esquerda, ela só é boa quando ela está no poder. Quando ela tem o poder nas mãos, ela é boa, porque tem alguém mais forte lá em cima que garante as ações dos militantes. Tendo alguém no poder que tem viés opressor, oprime a massa, fica mais fácil deles conseguirem ter controle sobre a massa. Só que quando eles estão na oposição, quando eles não têm a situação nas mãos, ficam assim, completamente perdidos, né? Só conseguem fazer alguma coisa, só conseguem atuar quando estão em bando, e mesmo assim é muito difícil você ver ações mais truculentas, né? Porque eles não dão conta. Aí é isso aí que você vê, ó. Ameaça o cara, diz que quer matar o cara, mas o próprio colega lá, o próprio comparsa, vai lá e desencoraja, né? E acha que também botando uma pessoa que se diz ser homossexual na parada vai facilitar para poder prejudicar o cara. Mas no intuito tá bem claro, ela fala que quer dar uma facada, né? Então uma facada bem dada mata. Eu tô falando isso aqui pelo seguinte: eu não tô levantando partido, nem defendendo ninguém, nem levantando bandeira de ninguém, porque eu acho que ainda nós temos um ano e alguns meses para poder fazer uma análise profunda para ver quem realmente pode assumir o país, tá certo? E melhorar esse país. Eu tenho sim, eu tenho me posicionado favorável à postura de pessoa de uma pessoa que nem o Jair Bolsonaro, pelo que ele defende, porque ele tem convicção naquilo que ele defende, e o que ele defende são ações que vão sim melhorar o país com toda certeza, né? Vão deixar um país mais soberano, com mais ordem e progresso. Mas não é só isso, tem um monte de outras coisas que precisam ser analisadas, e aí a gente tem tempo para analisar. Então eu estou fazendo essa análise, porque no momento o que eu vejo mais conciso por parte desse pré-candidato, por exemplo, são algumas coisas, né? E precisa se ver a respeito do restante. Você tem economia, tem um monte de outras coisas que precisam ser bem trabalhadas para que tudo saia
da melhor maneira possível a gente consiga prosperar, né? Tô analisando, pode ser que lá na frente ele se demonstre ser a pessoa certa mesmo e valha o voto, e a gente vai fazer o que for preciso para eleger uma pessoa do naipe do Bolsonaro. Pode ser que outro, que também tenha viés, que não seja de esquerda, que também tenha um viés mais, vamos dizer assim, mais próximo do que um candidato que nem o Bolsonaro tem, e traga o algo mais que eu ainda não percebi, né? Que eu ainda estou analisando, e aí vale ter o voto, mas isso é uma questão que a gente tem até outubro de 2018 para poder analisar, ponderar e votar, né? Ir lá e computar ir lá e dar o voto, né? Mas eu estou abordando isso porque é o seguinte, eu acho um absurdo o que está acontecendo, né? O prefeito de São Paulo, João Dória, teve em Salvador, também levou uma ovada, teve uma agressão, e eu vejo que o que está acontecendo agora é isso, esses políticos de esquerda estão desesperados, né? Pela população tá vendo que realmente não é aquele mar de rosas, aquelas mil maravilhas. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que eles estão perdendo espaço cada vez mais, e estão desesperados. Então estão agindo com truculência, estão tentando eliminar os seus adversários e por aí segue, né? Então, pessoal, é o seguinte, eu tenho visto que algumas pessoas que se dizem contrários à esquerda e alguns que ainda dizem ser de extrema direita, que estão agindo igualzinho a esquerda está fazendo, né? E o que aconteceu, que eu vivenciei, foi uma coisa desse nível. Veja bem, eu estava lá lendo um comentário, nos comentários lá eu vi um cidadão, eu até usei o nome de Joãozinho, porque o nome da pessoa, eu vi um cidadão de nome João, e ele estava falando que ele estava xingando as pessoas, rotulando as pessoas que se dizem voto declarado para o Bolsonaro, e estava chamando o Bolsonaro de palhaço, e depois veio com Ciro presidente. Aí eu fui lá embaixo cometer assim, piada do dia. O Joãozinho, na roda de conversa, xinga e rotula as pessoas que têm voto declarado para o Bolsonaro, chama o Bolsonaro de palhaço e depois me solta Ciro presidente. O Ciro Gomes é outro que babou ovo do PT durante muito tempo, que agora está aí se voltando revoltadinho e tudo, mas é um político que nunca conseguiu ter a mesma expressividade que outros dentro dessa esquerda maldita que tem no Brasil, e acha que agora ele pode se postar de salvador do povo e acha que com isso vai conseguir se dar bem. Vai nada, aquilo ali é outro político que não tem expressividade nenhuma. Não vai conseguir, não. E outro também está envolvido aí nesse escândalo de corrupção. Fiquei sabendo esses dias aí que parece que o irmão dele também roubou não sei quantos milhões. Está envolvido nesse negócio do petrolão aí, para favorecimento de empresa lá no Ceará. Enfim, é outro Zé Ninguém que não vale um vintém. Esse Ciro Gomes. Aí eu fiz esse comentário lá, né? Botei lá a piada do dia. E um cidadão que se diz eleitor do Bolsonaro simplesmente não sabe ler, não sabe interpretar e saiu me descascando, me xingando, me rotulando, botou 3 comentários lá pra minha pessoa, falando um monte de mentira a meu respeito, de coisas horrorosas. Assim, não é mentira, é coisas horrorosas, né? Me rotulando sem me conhecer, me chamando, falando que eu devo ter sido preso, que não sei o que, e me xingando, que é bem típico do que os políticos, os militantes da esquerda adoram fazer, né? Então isso me acendeu um alerta de preocupação, porque a gente tem que ser superior a essas pessoas. E às vezes eu acho que estão endeusando demais alguns políticos. Estão agindo com a mesma truculência que os de esquerda. E eu começo a pensar, será que não é a esquerda infiltrada que está fazendo as pessoas pensarem fazendo as pessoas pensarem que
a direita é truculenta, que na verdade a direita faz mal pro povo, porque o objetivo disso é mostrar para os menos esclarecidos, que ainda tem dúvida, que a direita não é o melhor caminho. Vamos dizer o seguinte, não é direita, que quem não tem viés político de esquerda são pessoas ruins. Às vezes eu estou começando a pensar que às vezes pode ser isso que está acontecendo. Gente infiltrada que tem ali como objetivo se passar por pessoa que não é de esquerda, mas que age com a mesma truculência, com a mesma ignorância e arrogância das pessoas que se dizem de esquerda. Sem argumento, já partem logo para os xingamentos, para agressão. Isso não é legal. Isso só faz piorar. E para um cara, um político vamos dizer assim, do poste do Bolsonaro, que incomoda, a gente vê que incomoda, né? Que já tem aí problema, né? Ele recentemente agora achou um absurdo o que o STF fez, multar um político que simplesmente retrucou um outro colega parlamentar que chamou ele de estuprador, né? Eu acho que ele teria que naquele momento ter sido um pouco mais inteligente, ter ficado calado, e ele tinha que ter entrado com um processo contra aquela Maria do Rosário na época, dizendo que ela chamou ele de estuprador e não revidar. Mas aí vai do ser humano, às vezes a gente está ali naquele momento, no calor do momento, e acaba soltando uma, né? E ele acabou soltando aquilo lá, e a mídia pegou, e aquilo acabou virando contra ele, né? Infelizmente. Mas o que ela fez foi muito mais grave, né? Então ele devolveu, ele tinha que ter devolvido de uma forma mais... Eu estou expressando aqui minha opinião, tá? Eu acho que nesse ponto aí ele pecou um pouco em ter retrucado. E eu sei que deve vir gente nos comentários aqui falar, me esculhambar. É isso que me preocupa. Será que essas pessoas que vêm esculhambar aqui porque eu fiz essa crítica a esse cara, será que essas pessoas aí, elas realmente defendem o cara? Ou estão com o único intuito de mostrar para os menos esclarecidos, para aqueles que ainda estão em dúvida, que a direita é perigosa? Que na verdade quem não apoia a esquerda é gente do mal. Será que é isso mesmo que eles querem mostrar? Isso me preocupa, porque eu penso o seguinte: a gente não tem que devolver na mesma moeda, não temos que dar o troco na mesma medida. A gente tem que ser superior, a gente tem que usar da diplomacia, da paciência, da democracia, e releva, deixa eles se balbuciarem, deixa eles serem agressivos, mas não podemos agir no mesmo tom, porque a gente acaba perdendo a razão e fazendo aquilo que provavelmente deve ser o que eles querem, né? Aí depois eles vão se postando como agressivo, depois vem para os menos esclarecidos, depois que conseguem obter o êxito, vão para os menos esclarecidos e falam: tá vendo? A gente cutuca, a gente ataca na mesma moeda e eles devolvem. É isso que você quer? É muito confuso, é muito confuso. O que eu sei é o seguinte: não dá para argumentar com pessoas que têm viés de esquerda. Não dá para dialogar. Então a gente tem que relevar mesmo, porque eles dizem sempre a mesma coisa, parece um bando de disco furado. Só que o que está me acendendo o alerta é que tem muitas pessoas que estão se dizendo contrário à esquerda, que estão agindo igualzinho. Agem igualzinho. Não sabem escrever, não sabem ler, não sabem interpretar. E aí, se você coloca uma vírgula fora do lugar que ele acha, que ele não entende porque daquela vírgula ali, e na sã, humilde, pequena consciência do cidadão, ele acha que você está falando alguma coisa, alguma crítica a determinada pessoa, faz que nem os de esquerda, vão lá, te xinga, te fala que você é um falso, é um esquerdista enrustido, que é isso, que aquilo, aquilo outro. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. E a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Porque nós não podemos nos rebaixarmos ao nível de que esses esquerdistas querem. Só tem duas saídas
por país, nesse caso. Ou a gente inicia uma guerra de fato e vamos todos pro fronte de batalha, e não é internet, não é rede social, não é YouTube, não é Facebook, é ir pro fronte de batalha mesmo, enfrentar todos eles ali, ó, cara a cara, e dominar aquilo tudo ali, tirar essas porcarias da jogada, né? Ou a gente inicia uma guerra de fato, uma guerra física, né, uma guerra civil, e vamos lutar com unhas e dentes para defender o Brasil, ou então a gente tem que agir com diplomacia. Isso, pessoal, é o meu modo de pensar, o meu modo de ver. Okay? Eu estou expressando aqui minha opinião. Me preocupa. A gente tem que agir com diplomacia. Se a gente não for para a guerra de fato, a nossa luta tem que ser de uma forma superior. Diplomacia, paciência e sabedoria. Sabedoria é tudo. Porque se a gente age com sabedoria, a gente consegue dar o bote e pegar esses esquerdistas no pulo do gato. No pulo do gato. A gente consegue livrar o país desses políticos que querem manter esse sistema político de pirâmide que aí está e não se sustenta mais, né? Não dá para permitir isso, não podemos permitir isso. E a gente tem que agir com sabedoria e inteligência, né? Vamos dizer assim, com respeito ao próximo e ignorando aqueles que agem com truculência. A gente agir com truculência não adianta. Olha, eu achei a atitude corretíssima do pré-candidato e deputado federal Jair Bolsonaro, quando ele foi agredido por aquela coitada lá que se diz integrante da UNE, de levar ela para delegacia, para que as autoridades competentes cuidem disso. É claro que lá no fundo, alguns podem pensar assim, pô, tinha que ter devolvido na mesma moeda, tinha que ter pegado essa mulher, levado para um lugar e dado um sacode nela, né, dado um safanão nessa coitada aí, para ela poder ver o que é bom para tosse. Só que é isso que eles buscam. Eles buscam retaliação, para poder mostrar que o cara é isso mesmo, para mostrar que o Bolsonaro da vida é truculento, que o cara é grosso, que ele agride mulher, que ele realmente... Eles querem comprovar, eles querem arrumar prova física daquilo que eles dizem que o cara é. Então a atitude foi nobríssima, a atitude foi corretíssima, de uma pessoa que tem inteligência e que sabe como lidar com a situação. Aí, o que ele fez? Levou para a delegacia. Correto. Ele foi qualquer cidadão de bem que é agredido por uma pessoa no meio da rua, não importa qual seja o motivo, mas ele é agredido no meio da rua por uma pessoa qualquer. Qualquer cidadão de bem tem que procurar a polícia e entregar o agressor. Não pode deixar impune, nem pode revidar. Porque se você revida, você rebaixa ao nível deles. E aí você perde a razão. Então não revide. Vá lá e entrega às autoridades competentes. É assim que a coisa funciona. E a atitude dele foi corretíssima nesse ponto. Por isso que eu estou abordando isso aqui no vídeo. Foi corretíssima, né? Então é muito interessante a gente analisar que a gente tem que agir com muita sabedoria, com muita paciência, né? Com muito respeito. Porque só assim a gente vai conseguir vencer essa parada. Com superioridade, inteligência, a gente vence a parada. Agora, se a gente se deixar rebaixar o nível deles, por exemplo, eles vão conseguindo, mais hora menos hora, provas cabais daquilo que eles dizem a respeito de pessoas honradas, de pessoas de bem, né? Então é isso, pessoal. Eu queria falar sobre isso um pouquinho, eu queria abordar sobre esse assunto um pouquinho. Quem gostou do vídeo e do formato do vídeo, clique aí em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, beleza? Eu fui. E não deixem de assistir os vídeos da série, beleza? Eu fui. Qualquer hora aí eu volto com esse assunto de novo. Valeu?